bem-vindos ao nosso segundo encontro do Reconectando Humanos, RH, recursos humanos que tem desenvolvendo uma área cada vez mais estratégica dentro das empresas. Graças ao nosso querido Barbudinho, as companhias começaram a entender da necessidade de começarmos a ampliar a visão não só na parte de resultados, mas também de olhar para o humano, olhar para a nossa força interna e a partir daí construir ou co-construir juntamente diversos tipos de ação, seja de saúde mental, seja de melhorias de comunicação ou tantas outras situações que a gente ainda tem muito a evoluir, sem sombra de dúvida. E justamente pensando nessa evolução, trouxe aqui um amigo de alguns aninhos já. Mais de 5. Su Kei Wei. Falei certo? É isso aí, tá valendo. Boa. O Su, ele é um cara que eu quero muito apresentar a vocês porque ele é um especialista em mediação de conflitos, onde tem um grande patrimônio na área da CNV. Você da área de RH, muito provavelmente já foi impactado por essa sigla muito potente que nos ajuda na mediação de conflitos, a comunicação não violenta. E o Su, bate-papo daqui, dali, terça-feira inclusive tivemos um pré-bate-papo aqui antes desse nosso encontro de hoje, e aí conversa vem, conversa vai, e ele trouxe alguns elementos que eu, como criador da metodologia da comunicação afetiva, vi alguns gaps importantes a respeito, a origem da comunicação afetiva. Tem na parte da CNV, tem também na abordagem centrada na pessoa, no amor exigente, para que a gente possa estabelecer cada vez mais uma relação honesta, transparente, construtiva, mesmo diante das diferenças, ou principalmente diante das diferenças. E o nosso bate-papo foi incrível, como sempre. Eu saí, recebi muitas aulas aqui do Su, e ele trouxe 2, 3 elementos ali que não foram nem a cereja do bolo, porque eu não gosto muito de cereja, mas foram um morango de um bolo delicioso. Então, Su, valeu. Obrigado. Dá uma música aqui pro tio. Aí, garoto. Ei, garoto, beleza. Su, e aí, cara, como é que a gente tá 2023 ainda, derrapando em algumas questões tão essenciais, e ainda mais dentro do mercado corporativo? Como é que você está enxergando essa fotografia aí? Olha, eu acho que tá indo na direção boa. Eu vejo bastante mudanças e também vejo bastante receio das pessoas. Será que está mudando mesmo? Porque tem um sujeito lá falando que tudo vai mudar dentro da empresa, tem muita contratação sobre palestras, instruções, treinamentos sobre comunicação, mas sempre vai ter os dois lados, Você fala para mim que você está querendo mudar, mas eu quero ver, será que vai mesmo? Sim. E isso tem que ser respeitado, tem que ser considerado, que não é só a minha fala que vai te convencer. Como é que é isso? Então a gente está caminhando. Tá no começo? Eu não sei, mas estamos no caminho. Tá? Dizer em que ponto nós estamos é uma construção diária. E eu tenho falado que cada pessoa é um universo em miniatura. Então, por mais que a gente tenha caminhado, a gente vai encontrar um novo universo para a gente acolher, integrar nesse nosso universo atual. Agora, interessante, esse mundo de transformações também não passa despercebido para você da área de RH. A transformação digital, as diversas mudanças. Agora a gente, desde talvez do segundo semestre de 2022, agora adentrando em 2023, a gente vê as ondas de demissão em massa e tantas outras situações que vem mexendo e muito, certamente, com o seu dia a dia. E aqui, na realidade, essa construção que nós fizemos hoje, ela é uma prova viva disso. Por quê? Nós estamos hoje num estúdio, um estúdio incrível de podcast, mas a gente teve que utilizar de uma verdade absoluta. O que a gente vai fazer com o novo? Sabe aquela frase, o quadro do Faustão, se vira nos 30? Hoje tivemos que nos virar nos 30. Criamos
estamos testando um novo formato. O programa sempre vinha dentro, né, daquele formato mais tradicional de podcast e agora ele vai ganhar novos ares justamente a partir de uma situação que a gente perdeu o controle daquilo e tivemos que inovar. Inovar é uma das grandes palavras-chave desse momento, Su. Uhum. O que a gente faz com o Te Vira? Pois é. Ele falou bem, ele falou inovar, né? A inovação, mas é a adaptação mesmo. Não, vamos nos adaptar. Talvez a gente tenha que usar um recurso anterior, antigo, para adaptar. Então essa distinção, né, que nós fazemos entre inovar e adaptar não é necessária. Nós temos que adaptar a todo momento. E talvez nos adaptarmos com alguma coisa nova, com uma ferramenta nova. Né? Inclusive nós vamos usar ferramentas já tradicionais para nos adaptar, né? Sim. Não há uma inovação como a gente imagina, a nossa expectativa de inovação, a mudança drástica, né? A mudança total de sociedade. Não é isso. Nós vamos nos adaptar sempre com foco nas nossas necessidades, né? No nosso como você falou que você a sua missão, né? Nós vamos nos adaptar para podermos cumprir a nossa missão. Perfeito. E essa, né, então, essa adaptação, Su, talvez, né, a Cristiane Bifone, que foi a nossa primeira convidada, eu reforcei bastante a respeito desse ponto, que uma das grandes mudanças que o momento de agora já exige é aquela quebra da autoridade, aquela quebra da hierarquia para estarmos num lugar de igualdade, a horizontalidade. Legal. Comunicação cada vez mais a favor dos humanos. Legal. Esse é um tema que visita muito a comunicação não violenta, tá? É o poder sobre e o poder com. Nós vemos de uma sociedade, de um pensamento, como eu estava falando, né, do Homo sapiens clássico, né? Homo sapiens clássico, então tem o poder sobre. E isso pode funcionar, você pode chegar mais rápido em alguns objetivos, mas você não vai mais longe. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer o poder, o poder com, né, coletivo. E como é que é isso? É um caminho danado, né? Começa com comunicação, comunicação clara, consideração sobre as individualidades do grupo. O respeito à individualidade, ao universo próprio. Né? Excelente, respeito é a palavra. E eu quero trazer para essa palavra respeito o que ela significa em termos de atitudes, ações, verbos. Então um dos verbos é considerar. Considerar o outro é respeitá-lo. Tá? Então respeito tem uma certa dificuldade da gente entender o que é respeito. A gente diz, respeito é que nem qualidade. Você não consegue dizer o que uma peça tem qualidade. Mas quando ela não tem, você sabe que não tem qualidade. É verdade. Você só conhece pela falta. Então respeito também é uma coisa assim. Por isso eu estou tentando trazer sempre nas minhas palestras respeito, ok. O que é esse respeito que está te faltando? É consideração, né? É lembrar, né? Lembrar da função dessa pessoa. Muito bem, a função dela é essa e tem que respeitar o tempo dela. Então, valorizar é uma forma de respeitar. Então a gente coloca tudo num pacote de respeito e a comunicação não violenta tenta entender melhor, abrir esse pacote, né? Entender cada dessas palavras com mais profundidade. Então eu tenho feito esse... eu estava fazendo somente esse movimento, e aí, quando eu me vi, cara, eu estou dentro da comunicação não violenta. E esse papel, né, principalmente dentro das empresas, que você tem experiência na área de mediação de conflitos, a gente depara com duas vírgulas muito complexas e desejáveis. A primeira é o poder. E o segundo é o ego na era dos faraós digitais, né? Onde eu desfruto de uma vida incrível, que eu tenho, que as minhas ações, eu transformo
universos, mares, abro mares e tudo mais. Então, é muito difícil isso, né? Nossa, Su. além de ser difícil, é real, né? É real, existe. Existe isso. Mas agora eu vou colocar minha máscara de monja Coen, tá? Então, até o mal tem a sua função. Então, esse cara, esse personagem de poder absoluto, de mandar, de ser o juiz, o carrasco, tá? Ele tinha função num certo momento. Só isso. E eu vou contar uma coisa pior, ele vai ter função ainda, vai ter que existir esse personagem. Mas o novo personagem, o novo ator está aparecendo, é esse ator que você está falando. O colaborativo, aquele que considera a sua equipe. E quer dizer que tudo não vai ficar assim? Não, infelizmente não, viu? Vai ter sempre os dois, né? E vai ter sempre um equilíbrio, vai ter momentos que eu vou ter que ter disciplinadores, pessoas que pisam e vão embora. E vai ter momentos em que a gente vai acolher mais pessoas. Está chegando esse momento, pelo jeito. Está chegando. Não adianta você falar que eu preciso ser acolhido se não tem acolhedores. E não adianta eu ser um acolhedor se não tem quem queira ser acolhido. Então, respondendo sobre é o momento, está mudando? Tá mudando. Mas está mudando fortuitamente, porque está aparecendo realmente esses elementos novos, né? Essas pessoas novas. É desse jeito que eu enxergo. Agora, Su, você começou, você já na tua resposta você já trouxe um pequeno spoiler da minha pergunta aqui, que é baseada no nosso papo de terça-feira, oh, meu Deus, onde você traz 3 arquétipos muito interessantes e que todos nós já utilizamos, já saboreamos e já também tivemos dissabores ao experimentar a figura do herói, do vilão e da vítima. Quem é você no momento da discussão? Pois é. Aí eu vou fazer uma consideração aqui, né? Ele falou que a gente já, né? A gente já experimentou. Não foi isso que eu falei. Eu falei que a gente sempre experimenta. Você não está livre disso. A gente não está livre disso. A gente aprende a reagir ao ambiente com um papel. A gente cria um papel. E a gente descobre que o papel de vítima é muito bom em muitos momentos. Ele traz serve. Muitos benefícios. E você, para agir pelo benefício, você age com o papel. Mas você não vai falar assim, cara, você não consegue abrir totalmente. Mas, quando você está precisando desse papel para conseguir aquele benefício, está funcionando. Aí você vai crescendo e aprende um outro papel, né? O de agressor, que levemente é assim. Se você soubesse, você fazia. Pô, sacanagem, né? Você é capaz de fazer isso, qualquer um é capaz, você faz aí. Tem uma certa agressão aí, né, velada. Então você começa a ter esse papel. Tá? E depois, mais para cima, né, você tem um outro papel ainda, que você aprende com muita força. Cara, eu sou bom nisso. Eu sou especialista nisso. Mal sabe ele que o especialista é aquele que tem mais responsabilidade, né? Mas ele se põe como maior poder. Então são os 3 papéis. O herói, que eu sou especialista, vou resolver o seu problema. O papel do vilão, do agressor, né? Tá vendo? Quem não consegue fazer isso? Eu sei que você vai fazer. Mas tá tudo pelo benefício que eu vou ter, hein? E aquele de vítima, ai, eu tô com tanta fome. E todos os 3 vão tendo benefício. O problema não é vestir o papel, porque a pessoa que é perversa, tá querendo algo do outro e não tá querendo saber se ele é bom para ele ou não, ele vai vestir um papel. Beleza, ele é o perverso. Mas uma pessoa que está fragilizada, que ela está precisando de ajuda, ela também não está conseguindo pedir e também veste do papel. E aí, quem é que está na sua frente? O perverso ou o fragilizado? Nesse pensamento,
eu fico com medo de saber, de agir errado. Eu não quero ser o juiz, não quero ser o carrasco. Então eu tenho que tratar esses dois de uma maneira de entender, né, qual que é o melhor a agir nesse momento. E aí que começa o estudo da comunicação não violenta para mim. Eu não quero ser violento com os outros, mas eu também tenho que cuidar da minha integridade. Perfeito. Tá? Então, Su, você diz que o papel não tem problema, o cara seguir os papéis, não tem problema. O problema é esse triângulo te arrastar no meio de atitudes que você não queria entrar. Então a sacada é essa. Não é que o cara que fez está dentro do papel está errado, está certo, está querendo te prejudicar. Não é isso. Não entra nessa onda sem saber o que você pode oferecer. Se você pode oferecer A, ofereça só A. Porque está tudo certo. Então o papel é esse aí. Todo mundo vai desempenhar papéis enquanto não tivermos uma comunicação aberta, clara, profunda, sem medo, sem culpa, sem vergonha, sabe? Enquanto a gente não conseguir ter essa comunicação, a gente vai usar de papéis. E a gente que está escutando vai ter que ficar ligado. Agora, é muito importante isso que o Su trouxe. Não é você vestir um papel. Todos nós vestimos. E um ponto muito importante também é a respeito da manipulação. Quando eu começo a me desenvolver, né, como humano, como uma pessoa mais consciente, visando o bem comum, tem alguns elementos que a gente precisa colocar dentro desse contexto, que no ambiente corporativo, muitas vezes, a gente pega um atalho. Você já ouviu aquela frase, Su? Eu não quero saber se é pato ou pato, eu quero o ovo. Uhum. Então, será que todos os meios para que eu atinja o fim, tá tudo bem? Acho que não. Eu particularmente me sinto mal quando eu começo principalmente a burlar algumas questões particulares, alguns valores intransponíveis. E eu falo, poxa, eu não quero te manipular, eu não quero ganhar uma discussão, eu quero contribuir para que nós dois juntos consigamos resolver o nosso entrave e que a gente possa construir a partir daí. E aí o Su trouxe mais um segundo componente que eu achei assim absolutamente genial, que é o seguinte. Você já ouviu aquela frase que diz: você precisa ouvir o que está além das palavras? Dentro da CNV, a frase que eu conheci esse contexto é: qual é o sentimento que está por trás da fala? E aí, esse Mininote que está aqui do lado trouxe 3 componentes fundamentais a respeito das emoções. Su, por gentileza. Tá. Eu não vou discutir se é emoção ou é sentimento, tá? Porque aí tem alguns componentes aí psicológicos que a gente vai ter que abordar. Mas eu vou chamar de medo, culpa e vergonha. Por quê? Porque é a mesma coisa do respeito, né? Ou da qualidade. Você pode não saber explicar o que é raiva, mas quando você está com raiva, você sabe que você está com raiva. Você sabe que está com raiva. Você pode não saber, né? Mas explicar o que é vergonha ou o que é culpa. Mas você sabe quando você está sentindo. E aí, quando você está num estado de sofrimento tão grande, eu vou falar bom dia para você e você vai falar para mim. Por quê? Só se for para você. Peraí, cadê a CNV aí? Então, é isso que eu estou querendo explicar. Vai ter momentos que não vai ter uma palavra que não seja agressiva para os ouvidos dessa pessoa. E aí, poxa, Su, então danou-se, né? Porque não adianta usar CNV com quem não conhece. Nessa perspectiva, não. Então a gente vai ter que subir um pouco mais o nosso pensamento, elevar mais o nosso pensamento. Quando a pessoa não está conseguindo se comunicar com clareza, com assertividade,
ela está em sofrimento. Que sofrimento é esse? Tá? Medo, Medo, culpa e vergonha. Mas eu não vou falar para você estar com medo, claro, você está com culpa. Claro. Ele já me xingou porque eu falei bom dia, né? Então, esse entendimento funciona do contrário. Vamos lá. Quando eu não conseguir falar com você com tranquilidade, é porque de alguma maneira eu estou sentindo medo, culpa ou vergonha. Cara, o que aconteceu aqui que eu não fiquei à vontade de falar com você, de responder na hora? Eu vou para casa e vou pensar. Nesse momento, não é momento de tomar decisões. Olha, o curso acabou, tá, gente? Pode ir embora. Eu não estou ensinando vocês a resolver o problema. A minha preocupação é ajudar você a lembrar. Cara, não é agora que eu tenho que tomar decisão. Não vamos agir quando estamos no estado febril. Exato, não age. Vamos treinar um jeito de você pedir um tempo, pedir água, dar um stop, respirar. Mas não é o momento, porque você identificou que você está sentindo medo, culpa, vergonha, raiva, vestir um papel muito forte. Vou ter um papel, hein? Quando você veste um papel muito forte, vai, cara, mas eu não sou assim. Opa, peraí que eu tô saindo. Hoje eu não consigo falar sobre esse assunto, a gente pode falar disso amanhã. Tá? Então, estou trazendo de volta os 3 primeiros elementos. Tá? Quando eu sei que eu estou vestindo um papel, eu não estou equilibrado. Eu estou vestindo um papel para me proteger. Parou? Para tudo. Quando eu percebo, cara, deu um medo aqui, estou sentindo uma pequena raiva. Opa, me fala melhor. Não, mas esse assunto eu não vou responder para você, eu quero ouvir um pouco mais. Tá? E é nesse momento que você consegue chegar em casa, se equilibrar e pensar com mais clareza. Tá? Então esse sentimento eu estou trazendo para mim. Tá? Para mim nesse primeiro momento. Tá? A gente vai continuar e vai falar do segundo momento. Tá? Ou como é que eu vou agir? Qual que é a bússola em que eu vou seguir para agir? Andar para frente ou não? Nesse momento não. Beleza. Então dia seguinte. Né? No dia seguinte vamos pensar. Agora, só antes da gente entrar nessa parte 2, eu queria rapidamente fazer um merchan, porque o Conectando Humanos é um programa realizado graças à generosidade de algumas empresas que acreditaram nesse sonho de poder compartilhar algo que a gente realmente acredita, uma comunicação humana e através da tecnologia a favor da vida. Então, em primeiro lugar, agradecer aqui a Alessandra Siegel, que está nos bastidores aqui desse nosso programa de hoje, da Siegel Press. Ela é o nosso grande megafone em termos de consultoria de comunicação e, fundamentalmente, trabalho de assessoria de imprensa. Nós temos também, aqui hoje nós estamos no Estúdio 3 Telas, uma estrutura extraordinária aqui na cidade de São Paulo. Você quer uma estrutura para podcast, você quer fazer um grande evento, telão de LED, tudo mais que esses caras fazem, tem toda a infraestrutura para isso. Agradecendo também a NetPoint, uma grande empresa na área de transmissão de eventos ao vivo para grandes empresas, entendendo as demandas desses caras, né, e trazendo cada vez mais qualidade, cada vez mais estratégia para as transmissões ao vivo. E eu não posso também deixar de agradecer Thaís Cagé, o meu braço direito e esquerdo, a alma também desse nosso programa, que hoje aqui está contribuindo demais hoje com muitas ações, e hoje está sendo a nossa cinegrafista, a nossa diretora de cena e tudo mais. Então, a todos vocês, meu muito obrigado de coração. E sigamos, Su. Sigamos graças a todos eles. Sigamos. Segundo dia. E aí? Segundo dia. Eu acabei de falar que o problema é o medo, culpa e vergonha, né? Como é que eu te alivio, tá? De um possível medo. Algo que eu pedi para você fazer pode causar medo. Por exemplo, eu não posso conseguir, não posso ser qualquer coisa, mas eu posso aliviar o seu medo dizendo que eu vou estar próximo de você
ou que eu tenho um certo recurso que você pode contar. Aí, gestor, gostou? Assim que você abre o jogo, olha, é o seguinte, eu sei que vai acontecer, pode acontecer, mas você tem esse recurso, por exemplo. Pronto, acabou, o medo está limitado. Então, o jeito que eu explico, que, poxa, é um jeito bem objetivo. Eu não estou tratando, eu não sou terapeuta, eu sou um gestor. Como ele falou, esse é o novo jeito de falar, que eu não quero saber se é pato ou pato, eu quero o ovo. Exato, tá aqui, ó. É o novo jeito de tratar. E a culpa? Pois é, a culpa, nós vamos ter que... Eu vou dar um exemplo de culpa, um exemplo bobo, tá? Então, isso que eu estou pedindo para te fazer é dúbio, né? É dúbio, né? Você pode ter um problema legal aqui, né? Então é o seguinte, antes disso, seleciona isso para a gente usar como argumento de defesa. Beleza? Aí você, tá limitado a isso daí. A gente vai limitar, né, a possibilidade de culpa, por exemplo. Então ele decide se vai ou não fazer. Cara, esse gestor é gestor 5.0, viu? É o cara que está conversando com você mais do que está na sua pele. Ele está do seu lado, ele é o corresponsável. Sim, ele é o corresponsável do sucesso e do fracasso. Isso é muito importante, nessa mudança na postura de eu sou o vencedor ou o nós perdeu o jogo. E cada vez mais, né, a gente tirar esse eu do lugarzinho e trazer junto com eu o tu, o ele. E aí a hora que a gente vê, a gente está num grande time. Um grande time de verdade, hein? Não é esse time que a gente vai lá e tira foto lá. Olha meu time. Não, é um time de verdade. Você conhece as pessoas pelo nome, lembra do que o Diógenes falou? Claro. Conhece as pessoas pelo nome, conhece a vida das pessoas. Mas não a vida lá do Facebook e do Instagram. Sabe das preocupações, das ansiedades que a pessoa tem. Sabe que é ela que vai resolver, respeita o tempo dela. É esse time que a gente está falando, né, que vai acontecer. Isso acontece em muitos lugares. Acontece em muitos lugares. Né, mas aconteceu fortuitamente. Né, agora nosso esforço é trazer todas as empresas para esse tipo de ambiente. Né? Perfeito. Esse tipo de ambiente. Sabendo, voltando lá, hein? Sabendo que existem momentos que o... Como é que é? Que o sniper precisa de todo sniper de vez em quando, né? Precisa dos dois. Agora, Su, quando a gente fala sobre CNV, no inconsciente de quem conhece de forma até superficial, a gente lembra dos 4 passos. E é tipo, a gente vai num show do Zezé de Camargo e não ouvir É o Amor, eu vou sair, né, com gosto de fracasso ali. Então o Rosenberg, né, o Marshall, se a gente não falar sobre os 4 passos também, poxa, estaremos incompletos aqui. Sim, temos que falar. Talvez essa história dos 4 passos, Su. Pois é. O Marshall, nos primeiros capítulos, ele diz que uma fala, né, uma comunicação bem feita, é aquela que a pessoa escuta tudo. Então a gente precisa fazer uma distinção muito grande com vários elementos. Tá? Então o primeiro elemento é sobre a crítica. Então tem que distinguir o que é uma crítica de um fato. Uma crítica de um fato. Tá? Então, como é que é? O fato é que você é muito idiota. Não, isso não é um fato, isso aqui é uma crítica. Essa foi muito evidente. Mas tem algumas comunicações de fatos, né, que acabam já criticando a pessoa, né? Sim. Então, fala assim, olha, lá no seu setor, cara, é fato, baixou muito o faturamento. E aí? Como é que isso é recebido? Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, nós temos que priorizar que seja comunicado o fato. Mas ainda ficou esse vão aqui, né, que eu acabei, esse último exemplo foi muito bom, né? Ficou muito duro, cara, e agora? Né? Mas eu vou prosseguir, depois eu vou dizer como é que eu vou usar esses 4 passos. O segundo, ele pede para você distinguir entre julgamento e sentimento. Mas como assim, Su? Putz, eu sinto que está tudo errado por aqui.
Que tipo de idiota sente isso, né? Pô, isso não é um sentimento. Então as pessoas falam assim, não, eu fiz um curso eu fui o primeiro da classe no curso de inteligência emocional e eu sinto que está tudo errado aqui. Parabéns, volta pro curso. Porque isso não é um sentimento, né? Temos que trazer um médico, um psicólogo para explicar que isso não é um sentimento, isso é uma acusação, é um julgamento, então você não está conseguindo distinguir na sua cabeça que você está falando exatamente o que não deve. Então ele tem que treinar, tem que ter essa cautela. Beleza? O terceiro passo são as necessidades. Então, esse é um capítulo muito importante, tá? Então eu falo só da necessidade um pouquinho. Para o Marshall Rosenberg, todos nós nos movemos por causa da necessidade. Necessidade. Sustento. Esse é o pior de todos, né? Nós todos estamos caminhando, né, por causa do sustento, da preocupação com o nosso sustento. Sustento é uma necessidade universal. Pode ser aqui, pode ser na China, na Finlândia, né, na Alemanha, qualquer lugar. Sustento, em qualquer cultura, é uma necessidade. Só que cada um vai achar um jeito de resolver. E esse jeito de resolver é a estratégia. Pode ser trabalhando, pode ser arrumando uma herança. Eu vou falar arrumando para não dizer que é pra... Tá? Isso é uma estratégia. Né? Eu vou falar uma melhor. Pode ser um carro. Mas como assim? O carro é uma necessidade? Se eu for um motorista de Uber, é. Ah, não, Su. A sua necessidade é o sustento e o carro é a ferramenta. Isso. Mas na minha cabeça eu não consigo distinguir. Eu estou num processo de sofrimento, eu não consigo distinguir. Eu vou falar pro Anderson, Anderson, me ajuda a comprar esse meu Land Rover. Caramba, eu quero Land Rover. Eu preciso muito, meu Deus, é uma necessidade profunda. E você vai afirmando nessa fala e falando, não, mas eu estou falando certo, eu vi aqui os 4 passos, estou falando do fato, do sentimento, da necessidade. Mas o Land Rover não é necessidade, amigão. Mas ele confundiu essa necessidade, a ferramenta, com o princípio de necessidade dele. E a gente, quando a gente fala, a gente tem que distinguir isso. Tá? E o último seria a ameaça, distinguir a ameaça do julgamento. Desculpa, do pedido. Então tem gente que fala assim, pô, vou pedir uma coisa para você, né? Faz isso, senão você está demitido. Pô, isso aqui não faz um pedido não, viu? Então tem falas que usam esse subterfúgio e fala que é um pedido. Tá? Por quê? Porque ele é mais socialmente aceito, mas na verdade é uma ameaça. Velada. E esses 4 elementos, né, de trás para frente, né, pedidos, necessidades, sentimentos e fatos, certamente são os passos de uma construção de uma fala muito assertiva, mas vai ser distorcida por todo mundo. Vamos voltar ao capítulo anterior? Por que esse cara está distorcendo? Por que ele vestiu esse personagem da distorção dessas falas? Tá? Então a sacada desses 4 passos, a sacada grande desses 4 passos, não é eu falar, eu ouvir o outro a partir dos 4 passos. Se você me fizer uma ameaça, eu tenho que escutar como um pedido. Se você me fizer um julgamento, tá? Eu tenho que escutar isso como um fato, como um sentimento seu de falta, de insuficiência. Então é o seu sentimento, tá? Eu tenho que escutar isso. Tá? Eu sou treinado a escutar isso. Eu me treino para escutar isso. Na hora que você me faz uma crítica, eu tenho que procurar dentro da crítica qualquer fato gerador da crítica. Tá? E assim por diante. Então esses 4 passos é uma orientação para quem ouve, não para quem fala. Para quem ouve. Nós falamos isso muitas vezes, né? Ouvir, escuta que é importante. Então quando eu ouço a pessoa, eu tenho que escutar esses 4 elementos. Podem não estar presentes? Podem. Eu posso não concordar? Posso não concordar. Eu sou obrigado a agir? Não. Agora melhorou, né? Eu não sou obrigado a agir. Eu não sou obrigado. Né? Mas por força das minhas próprias necessidades de
acolhimento, tá? De pertencimento, de sustento, eu acabo agindo. Né? E aí, como é que nós vamos tratar isso? Né? Aí o negócio começa a andar, mas eu tenho que saber que nesse momento, olha, eu não topo isso, eu vou fazer, beleza? Mas vou pensar o que eu vou fazer depois. Sim. Certo? Fazer com juízo, agir com juízo. Um ponto também muito importante quando a gente, por exemplo, recebe uma crítica, quando eu me sinto impactado através de uma crítica, né, quando aquilo me afeta, o primeiro divisor que hoje eu faço é: aquilo é para mim? Aquilo realmente é um presente para mim, que eu preciso, né, receber aquilo e crescer a partir para o bem coletivo da construção, ou aquilo, de certa forma, é um desabafo dessa pessoa e muitas vezes não tem nada a ver comigo, né? Então, eu acho que quando a gente faz essa divisão, em primeiro lugar, a gente já não vai fazer a ação que eu vejo que é muito comum de todos nós, o nosso ego. Quando eu me sinto atacado, duas ações eu faço: escudo e espada. E estou pronto para o contra-ataque. Será que não dá para a gente desarmar mais e ver, eventualmente, né, aquilo não é um desabafo daquela pessoa? E a gente, dentro desse ponto que você trouxe, que é fundamental, a partir do poder da escuta, será que a gente não pode fazer com que toda aquela energia daquela pessoa possa ser dissipada através disso, que muitas vezes pode soar como crítica, mas se você tiver conseguindo compreender o que está atrás das palavras ou dos sentimentos, você fala: poxa, não é para mim, então tá tudo bem. Olha, você vê que legal, o Andy ele está perguntando, mas ele, na verdade, ele sabe mais disso do que eu, tá? Eu aprendo como professor, por isso ele vestiu o papel aqui de entrevistador para dar uma aula para mim, beleza? Tudo isso que a gente está falando, ele faz parte, na realidade, de um conceito amplo, né? Então, o Sul traz muito estudo e muito compartilhamento da CNV e de outras diversas técnicas. Ele vem do universo da engenharia, né? Então ele traz tudo isso a favor da mediação de conflitos para, né, diluir e melhorar as situações. E da minha parte, eu também fui caminhando. Então o Sul foi um dos meus professores na parte da CNV, assim como eu tive outros professores na abordagem centrada na pessoa, como também do amor exigente. E a partir desse combinado de todo esse caldeirão rico de muitos ingredientes a favor da vida, a favor dos humanos, poxa, eu criei a comunicação afetiva justamente por isso. Então, a gente vai sempre, né, dialogando, trocando cada vez mais, porque acho que é isso, né? A grande beleza da vida está na troca, está no encontro. Tá, exatamente. E aí ele diz que juntou de todas, é que todas têm em comum isso, a escuta. A escuta é poderosa em todas. Mas a escuta não vende, né? Não vende a escuta. Se eu vender para você um curso para você, curso de musculação, quer dizer, o meio do curso você vai ter que fazer o esforço, você vai falar: pô, se liga, Sul, não vai dar não. Isso aqui é uma pílula azul, né? Então é assim, não vende. Então, por força, talvez, o mercado acaba falando da fórmula secreta da comunicação. Não tem, é muito esforço. Mas e tem um outro ponto também, né? Porque sempre nos foi passado que quem fala detém o conhecimento, é o grandão da balada, e quem escuta está numa posição diferente, né? Então, quando a gente soma este entendimento e multiplica com as redes sociais, chegamos na era dos faróis digitais. Então, fala. Olha, fala ó, né? Os faróis trocadilhos, viu? Su, agora, pra gente ir encerrando essa delícia desse encontro entre a gente,
Na verdade, isso aqui para mim está sendo uma extensão da delícia da terça-feira. Então, 3 Coca-Colas, 2 sucos de laranja. Cara, o que teu coração quer compartilhar com os nossos queridos RHs? Como é que a gente pode pegar todo esse movimento, toda a tua experiência, a nossa proposta aqui para construir um dia melhor, uma organização, uma cultura mais inclusiva, mais humana, mais colaborativa? O que eu vou falar é chovendo molhado, todo mundo sabe, né? Que cada um é um universo em miniatura, cada pessoa tem um mundo separado dentro dela, mas ela interage com esse mundo todo mundo sabe disso. A questão é que às vezes a gente não está conseguindo acolher o mundo do outro, e está tudo bem. A gente tem que descobrir em que momento que a gente está fora dessa sintonia, dessa possibilidade de acolher. Muitas vezes você não vai ter ninguém que te escute, né? Então você vai saber que, cara, hoje eu não vou ter ninguém para me escutar. Não adianta você pegar e implorar para alguém que te escute, não vai dar certo. Então, hoje não está dando, vou esperar até amanhã, vamos ver se eu consigo, né? Para um pouquinho, tira umas férias. Esse autocontrole, esse autorregulação, como se chama isso? Não é vigia, é autovigilância, né? Uma autovigilância, né? Sobre a sua estabilidade emocional, cara. Se você não estiver bem, quem depende de você não vai conseguir. Então, eu sei que eu estou falando, era para falar para o cara do RH, mas eu também posso incluir ele nessa. Eu estou olhando para o funcionário, que ele está lá no aperto, ele está precisando desse sustento, está dependendo muito disso. Né? Tem 3 filhos, um neto, cachorro, vó, 3 sogras. 3 sogras é sacanagem, né? Tem gente que tem até mais, viu? Ai, meu Deus, depois eu te contar da história, de quantidade de sogra. Mas é isso. Quando você não estiver bem, cara, procura ajuda. Não ache que a primeira pessoa que está na sua frente pode te ajudar. Primeiro, vê se ela pode te ajudar. Ela pode não estar podendo escutar, te ouvir com profundidade. Tá? E esse trabalho de escuta que o Andy fala de comunicação afetiva é muito importante. Mas você pode não ter isso naquele lugar. Vai ter que procurar, cara. Tá? E você não vai conseguir tomar decisões certas, assertivas, dentro do seu RH, se você não estiver bem. Então eu penso assim, né? Respeitar o momento em que a pessoa está frágil é a coisa mais importante hoje para mim. Nós estamos todos frágeis a todo momento, fragilizamos, nos fortalecemos, equilibramos. Eu tenho que conversar, eu tenho que pedir para essa pessoa decidir quando ela estiver equilibrada. Então é isso, estamos na luta. Meu professor equilibrista. Obrigado. Valeu muito. O segundo programa do Conectando Humanos RH só podia ser contigo. Obrigado, foi super às pressas ali, você mudou tua agenda, teve hoje aqui com a gente. Então, muito obrigado a você que faz parte desta energia da comunicação a favor da união e da tecnologia a favor da vida. Até o nosso próximo programa. Até breve. Valeu!